Paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus os ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Esse texto, irmãos, ele faz parte da resposta de Deus a Salomão no momento da dedicação do templo. Deus, ele aqui está estabelecendo um princípio espiritual para o povo dele. Ele está falando, olha, a restauração de vocês começará no coração. Quando vocês se afastarem da minha presença, quando vocês precisarem se aproximar de mim, quando vocês precisarem ouvir a minha voz, vocês vão recorrer a este princípio que eu vou lhe ensinar hoje. Esse princípio não foi apenas estabelecido para o povo de Israel. Esse princípio vale para nós hoje, igreja. Porque este princípio é para a sua igreja, a igreja de Cristo, o povo que se chama pelo meu nome. Deus, ele está nos chamando para uma transformação que começa de dentro para fora. E essa transformação, ela exige alguns passos. O primeiro passo é a humildade. A humildade é a capacidade que nós temos de reconhecer a nossa dependência de Deus. Aqui Deus nos convida a nos humilharmos diante dele. E nos humilhar diante de Deus é reconhecer que nós não somos autossuficientes. Vivemos hoje numa geração que valoriza muito a independência, mas o reino de Deus, ele vai nos ensinar algo contrário. Vai nos ensinar a sermos dependentes do Senhor. Aqui nós somos convidados a ter humildade. E a humildade, ela nos leva a abandonar o orgulho, a reconhecer as nossas limitações e buscar ajuda. E não apenas de Deus, mas também da igreja. Sem humildade não existe transformação. Aqui nós somos convidados a reconhecer as nossas limitações. Deus nos convida a falar, olha, a reconhecer. Você é limitado. Reconheça isso, que você é limitado. Seja humilde. E pela sua humildade, você vai ser transformado. E aí, uma vez reconhecendo nossa humildade, ele fala, mas também devemos orar. Orar é buscar a face de Deus intensamente. Orar significa aqui ter a vontade de estar com Deus. Buscar a face de Deus é ter o desejo, o anseio de estar próximo de Deus. Não apenas orar quando a coisa está difícil, quando a situação está complexa, não. É orar porque nós queremos nos aproximar de Deus. Então aqui, Deus, ele não está chamando apenas a gente para orar, para falar, olha, fala seus problemas. Não, Deus, ele está nos convidando a buscar, a nos apresentar diante dele, a ter relacionamento com ele. Orar é se aproximar de Deus, é ter comunhão com ele, é alinhar o seu coração à vontade de Deus. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, constantemente ele se retirava para orar. E isso nos mostra que a oração não é uma obrigação, mas uma necessidade espiritual. Buscar a face de Deus é desejar mais a presença do que as respostas. É querer Deus da bênção mais do que a própria bênção. E quando aprendemos isso, nossa vida espiritual, ela muda completamente. Mas Deus, ele não termina por aí. Ele fala só, olha, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam abandonar os maus caminhos. E o arrependimento verdadeiro, ele não é apenas sentir tristeza pelo erro. Não é uma mudança de direção. Deus, ele não está interessado em palavras vazias, mas em um coração disposto a abandonar práticas erradas. O exemplo disso é o povo de Nínive. Quando eles ouviram a mensagem de Jonas, eles não apenas se entristeceram, não, eles mudaram de atitude. E Deus, ele respondeu com perdão. Então o arrependimento, ele é uma decisão, é escolher o caminho, é escolher um novo caminho, um caminho diferente daquele que você trilhava. E isso exige renúncia, exige coragem, exige sinceridade diante de Deus. A quarta coisa que
que Deus ele traz aqui, além desses 3 passos que ele pede pra gente, ele fala assim, agora, mas eu vou lhe dar uma promessa. Eu prometo para vocês que eu darei perdão e cura. Olha o que Deus ele fala aqui. Então eu ouvirei dos céus. A primeira coisa que Deus fala assim, ó, eu os ouvirei. Vocês não estarão falando a vácuo. Vocês não estarão falando a ermo. Não. Eu ouvirei a sua oração. Eu ouvirei o seu pedido. Então, mas Deus ele fala assim, olha, eu estou mostrando para vocês que se vocês se humilharem, se vocês orarem e buscarem a minha face, se converterem dos maus caminhos, eu os ouvirei do céu. Eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. E isso é uma promessa de restauração completa. O perdão de Deus restaura o relacionamento quebrado. A cura divina, ela vai alcançar não apenas o espiritual, mas a nossa área emocional e muitas vezes também a área física. Deus ele continua sendo um Deus que ouve, perdoa e restaura. O texto de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, ele não é apenas um versículo, meu irmão, ele é um chamado. Ele está lhe chamando a ser humilde, ele está lhe chamando para orar, ele chama para o arrependimento. E aqui, Deus ele quer que você viva uma promessa viva, uma promessa que ele está fazendo ao seu povo. Então hoje, não se pergunte se Deus ainda está falando. Deus continua falando. A grande questão é se nós estamos dispostos a responder a esse chamado. Então nessa noite, eu quero lhe convidar a estar com o coração disposto, humilde, quebrantado, que você ore a Deus, você busque a Deus, reconheça os seus maus caminhos. E Deus ele tem uma promessa para a sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Transforma